O vídeo começa com London dizendo a essa bela moça que ela tá linda demais e pergunta como ela está e qual o seu nome. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Ele, então, pergunta se ela é de Houston e ela fala que não, que ela é de Atlanta. Então London pergunta o que ela está fazendo aqui em Houston e ela responde que a família dela veio para cá com ela. Além disso, ela fala que está indo encontrar alguns amigos no restaurante que ela trabalha. London então pergunta o que eles servem lá. E ela responde que é uma cozinha francesa e tem bifes e lagosta e mais outras coisas. Ele então fala que gostou do restaurante e queria conhecê-lo. Ela fala que pode levá-lo no restaurante. Ele pergunta se pode ser agora e ela responde que sim, porque está indo para encontrar com seus amigos. Então London pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta como que uma garota linda igual ela está solteira. Ela responde que está preferindo ficar solteira no momento. London então fala que eles podem ir no seu carro que está logo ali na frente. Ele aponta o dedo e mostra para ela o restaurante que ele estava prestes a ir conhecer. Na hora que a garota vê que ele está de Corvette, ela fica muito impressionada e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, London fala que ela está sendo muito gentil com ele e pega na mão dela e agradece e fala que ela é muito legal. A garota agradece pelo elogio. Então London pergunta o que ela gosta de fazer e ela responde que ela gosta de fazer academia e trabalhar no restaurante e que é muito corrido o seu dia a dia. Nessa hora, London abre um jogo e fala que está gravando um vídeo para o YouTube e mostra para ela a câmera que está filmando. Ele fala que estava tentando ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito gentil com ele, e que ela é uma mulher genuína. A garota fica muito surpresa em saber que tudo era só um teste. Então London explica que a maioria das mulheres só aceita sair com ele por interesse no carro e que a maioria não passa no teste. Então ele fala que quer conhecê-la melhor e quer conhecer o restaurante que ela falou. Começamos o vídeo com Naya abordando essa linda garota. Ele tenta se apresentar, mas a garota não dá a bola para ele. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não, que ela tem namorado. Ele fala que só queria conhecê-la melhor e pergunta se ela não passa pelo menos o seu Instagram, mas a garota fala para ele calar a boca e sair de perto dela. Então ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini e não demora muito para a mulher se arrepender do que ela disse e ir atrás dele. Então ela pergunta qual é o nome dele e que agora ele pode pegar o número dela. Mas Naya questiona dizendo que ela foi muito rude com ele. Ela responde que isso foi antes e pede desculpas. Então ele fala que tudo bem. Em seguida ele pergunta se o namorado dela não vai achar ruim dela estar falando com ele porque ele não quer causar problemas. Ela fala que ele está trabalhando e que ele não precisa ficar sabendo de nada. Na sequência, ele fala que tudo bem e passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. E nessa hora, nem parece mais que ela tem namorado e deixa nítido o interesse dela depois que ela viu o seu carro de luxo. Em seguida, ele chama ela na frente do carro e fala alguns detalhes da Lamborghini para ela.
Depois, ele chama ela para eles conversarem melhor dentro do carro. Ela topa e entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem uma Lamborghini. Dentro da Lamborghini, indo à parte que interessa, ele fala que está nítido que ela quis entrar no carro com ele só por interesse, porque antes ela o maltratou e agora mudou completamente com ele. Ela fala que é melhor ele esquecer isso para eles aproveitarem a tarde juntos, mas o youtuber fala que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se ele vai mesmo fazer isso com ela. Ele fala que ela teve sua chance de sair com ele, mas que ela foi muito grossa e que ele não tolera isso. Ele fala que é para ela descer e fala que não vai mudar de ideia. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada e não passou no teste. O vídeo começa com Luke e Fresh esperando passar alguma mulher para aplicar o teste da interesseira. Assim que passa duas garotas, eles começam a abordá-la. Luke pergunta aonde ela vai e tenta se apresentar. Elas respondem que estão indo almoçar. Então Fresh convida elas para almoçarem junto com eles e que elas podem ir no carro deles. Porém, elas dizem ter namorado e falam que vão encontrar com eles agora. Luke pergunta quanto tempo elas namoram e uma das meninas fala que já tem mais de 1 ano e meio. Então, ela sai andando e deixa ele falando sozinho. Então, depois de tomarem um fora, os dois sentam no capuz da Lamborghini e é aí que a mágica acontece. As duas garotas, quando vê os caras de nave, na mesma hora voltam e perguntam se é nesse carro que eles vão levá-las para almoçar. Luke responde que sim. Então, elas falam que aceitam almoçar com eles. Porém, Fresh a questiona perguntando se elas têm mesmo namorado e pede para elas dar uma voltinha. Uma delas responde que não, que estão solteiras e só falaram aquilo porque não queria nada com eles, mas agora mudaram de ideia. Então, ele chama elas para virem com eles e começam a ir em direção a outro carro que não é a Lamborghini. Mas as duas começam a perguntar se a Lamborghini não é deles e Luke fala que não. Elas então falam que não vão mais e tentam ir embora novamente. Mas os dois youtubers então abrem a porta da Lamborghini e fazem elas mudarem de ideia novamente. Então, eles falam que estavam brincando e que vão levá-las para almoçar no melhor restaurante. Os dois youtubers falam que depois que eles almoçarem, vão levá-las para a casa deles. E elas aceitam o convite e falam que lá tem muita piscina, muita bebida e que elas vão curtir. E em seguida mostra para elas $500 mil no porta-mala do carro. E impressionam ainda mais as duas garotas que ficam pedindo para entrar no carro. Então ele abre a porta da máquina e deixa elas sentirem o gostinho de estarem numa Lamborghini. Quando elas saem do carro, eles começam a questionar por que elas não quiseram nada com eles e falaram que tinha namorado no início quando eles foram falar com elas. As duas inventam uma desculpa esfarrapada e falam que acharam que eles eram muito novos para elas. Mas depois mudaram de ideia porque eles impressionaram elas. Então Luke fala que eles têm que dizer a verdade e que elas são gold diggers e que ele não sai com interesseiras.
e que tem uma câmera ali gravando e que elas vão ficar famosas no YouTube, e fala para elas dar um oi para a câmera. Então as duas saem todas sem graça e acabam se dando mal. O vídeo começa com o Nate abordando essa loira. Ele pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Ele pergunta aonde ela vai e ela responde que tem que ir embora. Então ele fala que só está tentando conhecê-la, porém ela diz a ele que não fala com estranhos. Então Nate pede para pegar o número dela. O YouTube pergunta a ela por que ela está sendo tão rude e ela fala que é porque ela está com pressa e não está interessado e ele não faz o tipo dela. Ele fala que só queria conhecê-la. Sendo assim, ele fala que poderia lhe dar uma carona e a deseja um bom dia e vai em direção ao Corvette. E na hora que a garota vê que o Nate está de Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando se o carro é mesmo dele. Nate confirma que sim e pergunta se agora ele pode pegar o número dela. E inexplicavelmente a garota muda de ideia e fala que vai passar o telefone para ele. Então ele não perde tempo e passa o telefone para ela anotar o seu número. Em seguida, Nate pergunta o que ela estava indo fazer e ela fala que estava indo almoçar. Então Nate fala que ele é novo na cidade e que também está procurando um lugar para almoçar. Nate convida ela para ir almoçar com ele e fala que eles podem escolher um bom restaurante. A garota topa e aceita o convite do YouTuber. Porém, Nate pergunta sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado. Então Nate fala que ela pode entrar no carro e que lá eles vão conversar melhor. Então Nate dá a volta e entra no magnífico Corvette. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube pergunta por que no início, quando ele foi falar com ela não queria falar com ele e foi muito rude. E ela fala que há muita gente tentando falar com ela na rua e prefere ignorar, e pede desculpas por não ter dado atenção a ele. Nate pergunta por que ela mudou de ideia se ela já estava indo embora. E ela fala que gostou do carro dele porque é muito bom. Então Nate pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria falar com ele. E ela fala que provavelmente não. Então, Nate fala que para ele está óbvio que ela só está interessada nele por causa do carro e do seu dinheiro. Ela fala que não, que resolveu dar uma chance para ele. Porém, Nate fala que não quer mais sair com ela porque ela não é a pessoa que ele imaginou que ela fosse. Além disso, ele fala que ela é muito interesseira e só quer sair com ele por causa do carro e do seu dinheiro. E fala que não quer perder o seu tempo com uma garimpeira de ouro. E fala que ele não sai com mulher interesseira e que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer do carro. Ela tenta se explicar e falar que eles podem se dar bem e ela é interesseira do Corvette. Porém, Nate fala que não quer nada com ela e manda ela descer do carro. E ela acaba se dando mal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos.
Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar. Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro. Mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns $300 mil e chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito.
Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já está indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente, a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem. Ele pede licença e fala que ela está muito linda e pergunta como ela está. Ela fala que está bem, mas ela tem namorado. O youtuber se apresenta para ela e pergunta se ela realmente tem namorado. E ela responde que sim.
O youtuber fala que só ia perguntar onde fica o Starbucks. Porém, ela fala que o namorado dela fica bravo se ela conversar com outros homens. O youtuber pergunta se ela não pode passar seu Instagram e ela fala que não, que ela tem que ir embora. Ele pergunta se ela pode pelo menos mostrar a direção. Ela fala que não e que já disse que o namorado dela é muito ciumento. Kilo então fala que vai perguntar a última vez se ela não pode passar o número para eles conversarem depois. E não precisa do namorado dela ficar sabendo. Porém, ela manda ele ir embora. Sendo assim, ele vai em direção à sua BMW. E é aí que a mágica acontece. Como vocês viram, ela vai correndo atrás dele e pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que gostou muito do carro. Então ele pergunta se ela pode mostrar o caminho para ele. E na mesma hora ela fala que sim e entra no carro com ele. Mas mal sabe ela que vai se dar muito mal. Dentro do carro, ela fala que é de Houston. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia. E ela fala que tem 1 hora para sair com ele para depois encontrar com seu namorado. E fala que gostou dele de verdade. Em seguida, o YouTube chama ela para fora do carro para tirar algumas fotos com ela. Então, ele elogia as tatuagens dela enquanto ele tira as fotos para ela. E fala que vão bombar nas redes sociais porque estão ficando ótimas. Na sequência, ele fala que está caçando garimpeira de ouro e que ele encontrou uma. Ele diz a ela que ela é uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é assim. O youtuber fala que foi só ela ver o carro dele que ela mudou de ideia. Ele fala que não quer mais nada com ela e manda ela ir embora porque ele não sai com interesseira. Então ela vai embora toda sem graça, mas acaba se dando mal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como que ela está. Ela responde e pergunta qual o problema dele. London fala que só quer conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que se chama Cristal. London então fala que ela é muito linda e se apresenta para ela. Porém, a mulher fala que ele não faz o tipo dela e que ela não está afim dele. E pede para ele não insistir e fala que ele não tem nenhuma chance com ela. London então pergunta o que tem de errado com ele ou se ele é feio. Ela responde que ele está vestido de forma simples e que ele deve ser bom para outras mulheres que não têm um padrão, mas que para ela ele não faz o seu tipo. London então pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos. Ela responde que ela não tem amizade com homens e que ela já tem que ir embora porque ele já está atrapalhando. London então fala que tudo bem e fala que vai ali na frente com ela pegar o seu carro. O youtuber pergunta se ela não pode passar o Instagram para ele. Ela fala que já disse que não e manda ele cair fora. London então caminha até o seu Corvette e abre a porta da nave. A garota, no mesmo instante, vê a burrada que ela está fazendo, pergunta se o carro é dele, vem falar com ele e já chega se apresentando. Ela então fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O youtuber fala que ele está indo encontrar um restaurante
e que ele talvez em outro dia eles possam se encontrar. Porém, a mulher insiste em falar com ele. Então London chama ela para eles conversarem dentro do carro. E ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Dentro do carro, London começa a questionar por que ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela, e agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette e que ela julgou ele mal. London fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do carro, e fala que ele não quer mais sair com ela porque ele não sai com garimpeira de ouro, e manda ela descer do carro. Ela começa a tentá-lo convencê-lo a sair com ela, mas ele se mantém firme e pede para ela descer e a deseja um bom dia. E ela sai e acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota em frente a uma loja. Ele pergunta o nome dela e pergunta onde ela vai. Ela fala que está indo no supermercado. Joel pergunta por que ela está tão assustada. E ela fala que não conhece eles e pergunta o que eles querem. Joel fala que eles chegaram na cidade há pouco tempo e estão procurando sair para tomar uma bebida e convida ela para sair com eles. Porém, ela recusa o convite e fala que agora está ocupada e deixa claro que ela não está nem um pouco interessada. Em seguida, Joel pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela prefere estar sozinha. Joel então pergunta por que ela não quer ter um namorado. E ela fala que os homens estão sendo muito idiotas. Em seguida, Joel pergunta se pode pegar o telefone dela para eles marcarem de sair outro dia. A garota fala que não passa telefone para estranhos. O amigo de Joel então fala que tudo bem e qualquer dia eles se encontram por aí. E a desejam uma ótima tarde e se despedem. E vão em direção à Lamborghini. E quando a mulher vê que a Lamborghini é deles, a história é outra. E olha a cara que ela faz quando vê o carro deles. Muito interessada, ela começa a perguntar sobre o carro. Na sequência, Joel chama ela para vir conferir a Lamborghini. O amigo de Joel oferece ela o uísque e ela aceita. Então, Joel pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela fala que não. O YouTube então chama ela para entrar na máquina e conferir por dentro. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e depois de falar umas características do carro, ele pergunta se ela quer vir numa festa que vai ter na casa dele. E ela responde que sim. Joel então pergunta por que antes de ver o carro ela não queria nada com eles. Ela fala que se não tiver nada de valor que ela goste, ela não vai. E diz que é por isso que ela está sozinha, porque o namorado dela não dava nada para ela. Então, Joel chama ela para entrar no carro para eles irem para sua casa. Ela senta no colo do amigo de Joel e eles vão para a casa dele. Iniciamos o vídeo com o youtuber Naya que aborda essa garota em um posto de gasolina que estava indo abastecer o seu carro. Ele pergunta qual o seu nome e o que ela está fazendo ali tão tarde. A garota diz o seu nome e fala que vai abastecer o seu carro. O YouTube fala que vai ajudá-la e fazer companhia para ela não ficar sozinha. Ela então o agradece. Naya então pede o seu Instagram. Ela então passa o Instagram para ele. O YouTube fala que pensando bem, ele acha melhor ela dar o número de telefone para ele.
mas ela fala que não porque ela tem um namorado. O youtuber fala que também tem namorada, mas que está tentando conhecê-la e fazer amizade. Mas ela fala que seu namorado não gostaria que ela fizesse amizade com ele e também a sua namorada não iria gostar. O youtuber então fala que eles não precisam saber de suas amizades. Ela fala que não e que não quer fazer amizade com ele. Naya então fala que ela é muito linda e só quer sua amizade e nada além disso. Mas a garota fala que é melhor não e que ela não quer arrumar confusão. Naya insiste mais uma vez e fala que ele não tem namorada e se esse era o problema, ela pode ficar tranquila. A garota responde que já disse. Então o YouTube a deseja uma boa noite e vai em direção à sua nave. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela desce do carro na maior cara de pau e vai falar com o YouTuber. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que quer conversar um pouco com ele. Porém, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E ela responde que pensou melhor e que eles podem sim ser pelo menos amigos. Então, o youtuber a questiona e fala do namorado dela que ele não vai gostar. Ela fala que, como ele mesmo disse, ele não precisa ficar sabendo. Então, ele pergunta se agora ela pode passar o número de telefone para ele. Ela responde que sim e fala que ele não pode ligar para ela a qualquer momento, pois ela pode estar com o seu namorado. Naya então fala que tudo bem. A garota fala então do seu carro que é muito luxuoso e que nunca andou em uma Lamborghini. Então o Naya fala que esse é algum dos seus carros de luxo. Ele pergunta se ela gostaria de sentir como é andar em uma máquina dessa. É claro que a garota aceita e ele fala que eles vão se divertir muito. Naya fala que está indo para uma festa com seus amigos, onde tem uma mansão super luxuosa e fala que vai levá-la com ele. Mas, para surpresa dela, Naya deixa a porta trancada e não deixa ela entrar. Ele fala que no início ela não quis nada com ele, mas quando viu sua Lamborghini, mudou de ideia só por interesse no seu carro. Porém, o YouTube a chama de interesseira e acelera a Lamborghini sem falar uma palavra e deixa a interesseira no vácuo, e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com London que aborda essa mulher e pergunta qual o seu nome e como ela vai. Ela fala que está bem e que se chama Paige. London então se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Então London pergunta aonde ela vai. Ela responde que está tentando encontrar alguns amigos. London fala que ele sempre morou na cidade e que ele pode ajudá-la. Porém, ela responde que tem o Google Maps. O YouTuber fala que ele pode ser o Google Maps para ela. Em seguida, London pergunta se pode pegar o telefone dela, porém ela fala que ele não faz o tipo dela. Então, o YouTuber pergunta se ela tem namorado e é por isso que ele não pode pegar o seu contato. Ela responde que tem namorado e que o namoro dela é muito sério. Ele então pergunta se pode pegar pelo menos o seu Instagram, mas novamente ela fala que não e o rejeita. London insiste mais um pouco, mas ela fala que não e que não vai perder mais seu tempo com ele. Além disso, ela diz a ele que já está quase noiva e que é fiel ao seu namorado e pede para ele não insistir mais e tenta ir embora. Então, London vendo que não vai ter chance com a garota, ele caminha até o seu Corvette. E na hora que ela vê que ele está de Corvette, não demora muito para ela voltar e vir falar com ele. Ela se senta no carro e pergunta se o carro é alugado ou se é mesmo dele.
Em seguida, London confirma que o carro é dele. Então ela fala que agora ela tem um tempo para conversar com ele. Sendo assim, London fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro. Dentro do carro, indo à parte que interessa, a garota pergunta qual os planos de London. Ele responde que está indo agora para sua cobertura que ele tem no centro da cidade e mostra para ela o prédio mais alto com uma linda visão. Então ele fala que gostaria de levá-la em sua cobertura e lá ela ia conhecer melhor a sua vida financeira e que ela ia se impressionar muito com o seu estilo de vida. E mostra para ela um bolo de notas de dólares. A garota fala que topa ir com ele e quer ver se vai ser isso tudo mesmo que ele está falando. Mas London questiona e pergunta sobre o suposto namorado dela. Então a garota fala que não está dando muito certo com o seu namorado e que pode ser um segredinho deles. Mas London pergunta se ele gostar dela e se ela terminaria com ele. Então ela responde na maior cara de pau que sim. London fala que gostou dela e que teve algo nela que chamou a sua atenção e fala que do lado dele ela teria uma vida de luxo. Então ele fala para ela mandar mensagem para os amigos que ela ia visitar e desmarcar com eles. Então London acelera o Corvette e leva a interesseira com ele para conhecê-la melhor. E dessa vez ele não quis colocar a interesseira para correr. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela, e a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro, e ela não resiste e entra na sua Lamborghini.
Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com Nate tentando abordar essa garota. Ele pergunta qual o seu nome e se ela tem namorado, mas ela não responde e sai andando na maior grosseria sem dizer uma palavra. Nate então diz a ela que tudo bem e que ele não vai incomodar e caminha até a sua Lamborghini, mas não demora muito para a mulher ver a burrada que ela tá fazendo e ir atrás do Nate. Ela pergunta se pode falar com ele. Nate fala que sim e chama ela para ir do outro lado do carro. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela, e pergunta se pode pegar o número dela, mas dessa vez a história é outra e a mulher passa para ele seu telefone sem pensar duas vezes. O YouTube pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que estava indo embora para sua casa e que está voltando da academia. Ela pergunta se o carro é mesmo dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com que ele trabalha. Nate fala que faz de tudo um pouco e que tem sua própria empresa. A seguir, Nate fala que está conhecendo agora a cidade e queria ver alguns pontos legais por aqui. Ele pergunta se ela mora aqui há muito tempo. Ela responde que sim e pode mostrar vários lugares bons para ele. O YouTube pergunta o que ela queria fazer agora, e ela fala que estava indo almoçar na sua casa. Nate fala que eles podem ir para um bom restaurante e almoçarem juntos. Ela fala que tem que ser rápido porque o namorado dela não pode ficar sabendo. Nate então dá uma risadinha e diz que tudo bem. Ela topa e entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o príncipe encantado. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o YouTube fala que tem uma cobertura no centro da cidade e pergunta se ela não gostaria de ir lá para com ele. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e Nate fala que tem uma cobertura no centro da cidade e pergunta se ela não gostaria de ir lá com ele. Ele fala que lá tem piscina, tem bebida e que ela vai gostar. A garota topa e aceita o convite. Nate pergunta sobre o namorado dela. E ela responde que depois dá uma desculpinha para ele. Porém, nessa hora, o YouTuber fala que não vai rolar deles saírem juntos, porque ele não leva a garimpeira de ouro para sua casa. E fala que ela demonstrou ser uma garimpeira porque não quis falar com ele e depois mudou de ideia. Ela desce do carro sem dizer uma palavra e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece.
Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente, a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Kylie, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele. Ela responde que é para ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede para ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela. A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kylie não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham. O YouTube então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela.
seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O YouTube pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o YouTube fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O YouTuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kyle. O vídeo começa com Naya abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. O YouTuber fala que ela chamou sua atenção e ele teve que vir falar com ela. E fala que sua beleza chama a atenção de longe. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta de onde ela é e ela fala que é da Nigéria. Naya pergunta quanto tempo ela está em Houston e ela responde que já faz 1 ano. Em seguida, o YouTuber fala que mudou para a cidade já faz 2 semanas e está tentando conhecer pessoas novas e fala que gostaria de tê-la como amiga. Então, ele pergunta se ela tem namorado e ela diz a ele que não. O YouTuber pergunta por que não e ela fala que só está tentando relaxar e curtir um pouco. O YouTuber fala que gostou muito das tatuagens dela e que ele gosta muito de tatuagens. Eles conversam um papo descontraído e ele pega o Instagram dela. Em seguida, ele fala que não vai fazer nada agora e convida ela para sair para relaxar com ele. A garota topa e aceita. Na sequência, ele chama ela até o seu Corvette para lhe mostrar o seu carro e deixa a garota muito impressionada. Depois dela entrar no carro, ele dá a volta e fala que ela é linda demais. Em seguida, dentro do carro, ele fala que ela realmente chamou sua atenção e fala que ela parece até uma modelo. Além disso, o YouTube pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de ir em clubes. Então, ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que é analista de sistemas. Em seguida, Naya fala que ele está gravando um vídeo para o YouTuber e que ele caça garimpeiras de ouro e que ela não foi interesseira e mostra a câmera que está gravando para ela. Ele fala que ela foi genuína e muito doce e que ela é uma mulher sensacional. Em seguida, ele chama ela para descer do carro para ele terminar o vídeo com seus inscritos. Na sequência, ele vai com ela na frente do carro e pede para ela dar uma voltinha. E vocês que estão assistindo o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Então, ele se despede dela e fala que depois vai mandar mensagem para ela, para eles marcarem de sair para beber. E dessa vez ela não foi interesseira. E me digam o que vocês acharam. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça, até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto. Mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala para ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo.
e pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTuber, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida, ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like.